Nós somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos. Quando eu ouvi pela primeira vez essa frase, ela fez muito sentido para mim. Primeiro, porque eu entendi que eu sou a materialização de todos os meus sonhos, inclusive aqueles que eu tinha quando eu ainda era uma criança. E eu era realmente uma menina muito, mas muito sonhadora. A realidade da minha família não era tão bonita, tão bela para que eu pudesse sonhar tanto, mas eu sonhava. Essa era a minha maior habilidade. Tanto que eu amava novelas, especialmente as novelas de época. Eu viajava no tempo, eu conseguia visualizar eu ali, naquele cenário, inclusive com aqueles vestidos enormes, aqueles guarda-chuvas, né, bordados, aquelas luvas. E toda vez que eu viajava por esse tempo, a minha irmã mais velha fazia questão de me lembrar. Se você tivesse nascido nessa época, você não seria assim. Com certeza você estaria lá dentro da senzala. Acontece que na minha família não existia miscigenação. Então, essa questão do racismo, para mim, ela era muito vaga. Não me atingiu diretamente. Então, eu achava que eu podia viver exatamente aquilo que eu sonhava, aquilo que eu queria. Não porque eu era preta e eu estava impedida de viver algo. O meu pai, ele faleceu, eu tinha apenas 3 anos de idade. Então, a nossa infância foi um pouco complicada. Me lembro que a maior parte da minha infância eu vivi no porão da casa dos meus avós maternos. A minha mãe era uma mulher de muita fibra e ela precisou se firmar numa rocha muito forte, porque logo depois do luto do meu pai, a minha mãe precisou também enfrentar o luto dos meus avós. A casa onde nós morávamos era uma casa de herança, então nós precisamos vender aquela casa o quanto antes. O dinheiro era pouco, porque esse dinheiro precisou ser partilhado entre 4 irmãos. Então, nós que morávamos em uma cidade que era incrível, no ABC de São Paulo, uma cidade muito evoluída, eu morava no porão da casa, mas aquele era o meu lar. O bairro era muito bom, conhecíamos todos os vizinhos, e nós precisamos nos mudar dali. Fomos para uma cidade que era uma periferia, na verdade, no fundo da zona leste de São Paulo. Um lugar que era totalmente diferente da realidade que nós vivíamos ali na cidade onde eu estava. Ali, pela primeira vez, eu tive contato com a realidade de muitas meninas pretas. Mas aquilo, para mim, não tinha muita importância. A minha mãe precisava levantar de madrugada para ir trabalhar. 4 horas da manhã, ela já estava a caminho. Então, ela ficou muito insegura, com muito medo de me deixar sozinha em casa. Os meus irmãos já adultos trabalhavam, meu irmão mais velho já era casado, tinha sua família. Então, a minha mãe teve uma brilhante ideia. Os meus avós paternos, eles moravam mais próximo do lugar ali onde nós estávamos vivendo. Então, a minha mãe pediu, por favor, para que eles cuidassem de mim. Afinal de contas, o meu avô era a figura paterna que nós tínhamos na nossa família. Minha mãe só não sabia que o meu avô ele era um abusador. Foram os piores dias da minha vida. Tive que viver todos aqueles abusos e não podia contar. Afinal de contas, eu estava ali para que eles cuidassem de mim. Se eu falasse, talvez ninguém acreditaria. Ou eu perderia a oportunidade de ter um lugar para ficar, para que a minha mãe pudesse apenas trabalhar com tranquilidade para trazer o pão de cada dia para a nossa casa. O tempo passou. Durante um período de aproximadamente 2 anos, eu consegui ficar ali, até que uma das minhas tias ela percebeu que algo não estava indo como planejado. Então, ela falou para mim, olha, não precisa entrar no quarto quando o seu avô te chamar. Não fique sozinha com ele em nenhum cômodo aqui do apartamento. Naquele momento, eu senti uma segurança tão grande, porque eu falei, que bom, a minha tia sabe, então agora eu já posso contar. Foi o momento em que eu decidi contar para minha mãe. Me lembro de uma lágrima descer do rosto dela e ela falar para mim, está tudo bem? Vamos voltar para casa. O alívio tomou conta do meu coração e eu falei assim, agora eu vou ficar no meu lugar, na minha casa, do lado das pessoas que realmente me amam e vão cuidar de mim. Mas a insegurança da minha mãe era muito grande. Eu ainda passei 2 anos, um período com o meu irmão, outro período na casa de um tio.
Mas quando eu completei 13 anos e meio, mais ou menos, eu voltei definitivamente para a nossa casa. Estava muito perto da minha mãe alcançar uma vitória muito grande, a aposentadoria dela. Quando ela se aposentou, ela comemorou e tomou uma decisão. Falou: filha, agora nós vamos viajar pelo mundo. A gente vai aproveitar tudo aquilo que a gente não conseguiu até agora. Tudo que a gente não podia comprar, nós vamos comprar e vamos viver os melhores momentos. Só que antes, eu vou fazer um check-up, porque eu quero viajar saudável, com a certeza de que está tudo bem comigo. E assim nós fomos. Eu acompanhei ela praticamente em todas as consultas. E quando nós levamos o resultado de uma mamografia, eis a surpresa. A minha mãe estava com um câncer de mama muito agressivo, em estágio bem avançado. Me lembro de sair do consultório com ela num silêncio ensurdecedor. Eu não falava, ela também não falava, mas nós sabíamos que ali o sonho precisava ser adiado. Eu, como era muito sonhadora e eu tinha muita fé, eu tinha certeza absoluta de que a minha mãe ia vencer aquele câncer e a gente ainda ia viajar e a gente ainda ia ser muito feliz. Mas 3 anos depois, logo depois do tratamento dela, a minha mãe veio a falecer. Quando eu enterrei a minha mãe, eu enterrei junto com ela todos os meus sonhos. Porque eu tinha certeza que não valia a pena mais sonhar. Eu ia sonhar para quê? Eu ia realizar os meus sonhos por quê? Então eu decidi que eu não precisava mais sonhar. Enterrei tudo ali com ela, voltei para minha casa, um sentimento que eu não consigo explicar em palavras para vocês. Era muito medo, muita insegurança, e eu não sabia o que seria do dia de amanhã. Mas eu tive uma conversa muito séria com Deus quando eu entrei dentro da minha casa. Falei assim: olha, Deus, o Senhor sabe que eu não tenho condição alguma de sobreviver nesse mundo sem a presença da minha mãe. E Deus também sabia disso. Eu já não tive o direito de crescer com um pai presente e agora também não tenho mais a minha mãe? Para mim já deu. Deitei, adormeci. No dia seguinte, quando eu voltei para o meu trabalho, para a minha rotina, que era ir para a igreja, ir para a minha casa, ir para o trabalho, era só isso que eu fazia, porque quando a minha mãe foi acometida do câncer, eu decidi que eu ia parar de estudar. Eu ia para a escola, não conseguia focar, não conseguia aprender. Então, eu usei a desculpa de que eu ficaria 24 horas do lado dela para cuidar dela até que ela pudesse sarar. Continuei ali com a minha rotina e eu me lembro de um dia, eu decidi que eu não ia mais viver. Eu falei assim: bom, não tem nada para mim fazer. Não vou realizar nada mesmo, não tem ninguém por mim. Meus irmãos, cada um tem a sua família. Ninguém se preocupou em me levar junto quando a minha mãe faleceu. Eu tinha só 18 anos. Então, eu vou acabar com tudo e está tudo certo. E fui maquinando tudo ali na minha cabeça. Eu trabalhava, na época, no centro de São Paulo. Então, eu precisava atravessar um viaduto onde passava uma avenida muito movimentada. Saí do trabalho às 5 horas da tarde e fui em direção à grade daquele viaduto. Pensei comigo: vou só encostar bem na grade e vou lançar o meu corpo. Porque se eu levantar a perna, aí vão achar que eu estou querendo chamar atenção, vão querer chamar o corpo de bombeiro para não deixar eu pular. Então, eu não quero que ninguém perceba. Quando eu encostei na grade, eu senti uma mão muito forte. Ela era forte, mas ela era muito suave também, que pegou na minha cintura e foi me afastando daquela grade. Eu olhei, procurei aquela mão, não tinha nada. Eu não via, mas eu consegui sentir. Entrei num pranto de choro muito forte, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, e, ao mesmo tempo, eu achei que o problema era comigo. Falei: eu sou muito covarde mesmo. Eu não consigo nem tirar minha própria vida, nem para isso eu presto. Então, eu saí em direção à escada do metrô que eu ia pegar para ir para minha casa, chorando bastante. Eu estava num choro incontrolável, eu não conseguia parar de chorar. Mas quando eu cheguei na estação do metrô, que eu olhei todo aquele movimento, eu falei: pronto, aqui vai dar certo. A hora que o metrô apontar a luz, eu pulo, porque daí não vai dar tempo. Eu quero ver quem é que vai me tirar daqui. E aí vou acabar com toda essa dor, com todo esse sofrimento, e finalmente eu vou ter paz. Quando eu encostei na linha amarela, que eu fiquei esperando ali a luz do metrô aparecer, em milésimo de segundos, alguém puxou a minha roupa. Eu virei
e senti o vento do metrô passar. Falei, moço, de onde é que você me conhece? Um moço baixinho. Eu conto e eu lembro do rosto dele. Ele falou assim para mim, não, eu não te conheço, eu nunca te vi, mas alguma coisa mandou eu te cumprimentar. Naquele momento, as portas do metrô se abriram, eu fui lançada para dentro, chorei bastante, e aí eu entendi que Deus não queria que eu tirasse a minha vida, mas eu não tinha mais força para continuar. Cheguei na minha casa, sentei no sofá, aquele silêncio, e eu parei e pensei, eu falei assim, é engraçado, né? Eu estou sofrendo tanto, o luto está doendo tanto, mas o mundo não tinha que parar por causa da minha dor. A vida, ela precisava continuar. Então, eu entendi que eu também precisava continuar vivendo. Mas como? Fazendo o quê? E foi exatamente nesse momento que eu voltei a sonhar. Voltei a sonhar com a minha família. Eu queria um casamento, porque na minha cabeça eu achava que eu ia casar, o meu marido ia suprir a falta do meu pai e os meus filhos iam suprir aquela falta que eu sentia da minha mãe. E casei com essa ilusão. Pouco tempo depois, aproximadamente 3 anos depois, que a minha mãe faleceu, eu me casei, conheci o meu marido, nos casamos, e ele era o meu príncipe encantado, e eu, claro que eu era aquela sinhá da novela que eu assistia. 15 dias depois do meu casamento, eu entendi que não existe príncipe encantado, contos de fadas também não existe, e foi desesperador. O meu marido não era o meu pai. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? O tempo foi passando, nós tivemos a nossa primeira filha, eu era do lar, cuidava da minha casa com amor, tivemos os nossos outros filhos, e aí eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa por mim. Ele era dono de uma personalidade muito forte, então ele não aceitava que eu trabalhasse ou fizesse qualquer outra coisa, a não ser cuidar da casa e cuidar dos meus filhos. Eu não conseguia sozinha, eu sabia que eu precisava de ajuda, então eu fui buscar. Fui fazer terapia. Foi a salvação da minha vida, porque eu entendi que o meu marido ele nunca ia suprir a falta que eu sentia do meu pai, que eu era mãe dos meus filhos, e não os meus filhos iam suprir aquele vazio que eu sentia da minha mãe. Decidi empreender. Hoje eu ajudo outras mulheres com a minha história a entenderem o poder que cada uma de nós temos lá dentro de nós. Muitas das vezes, a gente não consegue enxergar. Parece que a gente só é aquela mãe, né? A dona de casa, a gente só faz aquilo, mas tem algo que grita dentro da gente. E só a gente tem o poder de descobrir aonde essa mulher tão forte está. Hoje eu também sou coautora de um livro, era também um sonho que eu tinha na infância, sinto muito orgulho da mulher que eu me tornei hoje. E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que, muitas das vezes, em meio a tantas turbulências, em meio a tantos lutos, em meio a tantas dores que nós sentimos, às vezes a gente deixa de sonhar assim. E está tudo bem. O que você não pode deixar é de acreditar que o seu sonho, um dia, ele vai vir te encontrar. Muito obrigada.